Oi, gente, tudo bem? Vamos começar mais um devocional, hoje com o capítulo 9, que está aí recheado de informações, novos milagres, né? Então vamos aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor e principalmente consagrar esse momento a Ele, que a gente sabe que tudo que em nós, na nossa vida, precisa primeiro ser declarado e consagrado ao Senhor. Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, vem, Senhor, com o teu manto sobre esse lugar, sobre esse novo momento, sobre essa nova oportunidade, que o Senhor venha fazer morada em nossos corações, que o teu Espírito Santo venha nos guiar, Senhor, venha estar abrindo os nossos olhos para ver declaradamente a tua vontade, para poder enxergar as tuas obras, enxergar o teu feito e aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, Pai. Nós consagramos a ti, Pai, dizendo que só a ti é a honra, é a glória e é todo o louvor. Que tudo que a gente for falar nesse momento seja para declarar que o teu nome é maior do que todos os nomes. Amém, amém e amém. Vamos lá. Vamos começar aí. A gente terminou lá o capítulo 8, né? Entendendo que Jesus é a verdadeira luz, né? Ele é a verdadeira luz que ilumina os nossos caminhos, que transforma a nossa visão. E aí, nesse capítulo, a gente vai ver um pouquinho de diferente. Então, no capítulo 8, no Evangelho de João, a gente vê aí que o Senhor se apresenta como essa luz e agora ele vai manifestar esse ensino através da palavra. Então, vamos começar aqui a leitura da palavra para a gente entender um pouco mais do ensino de Jesus. Capítulo 9, que vem falando sobre a cura de um cego de nascença, né? Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença e seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam, olharam para ele e disseram: Como um mendigo? Perguntavam: Não é este que estavam assentados pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Versículo 10. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? E respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disseram-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Vamos até aqui, o versículo 12, e aí já a gente continua. O que a gente enxerga aqui? Lembra que capítulo 8, Jesus proclama que ele é a luz do mundo. E aqui a gente vê Jesus mostrando essa luz. Ele simplesmente prova a sua divindade através da cura de um homem que era cego de nascença, né? Então era um milagre único, diferenciado, né? Então, uma vez que a cegueira era considerada uma maldição, porque naquela época, naquela tradição, a cegueira de nascença era considerada uma maldição. Por isso que os discípulos aí questionaram, né? E aí, uma vez que é considerada uma maldição, somente Deus poderia remover essa maldição. E aí, entra esse confronto, né? Jesus vai entrando, promovendo um milagre e já deixando esse questionamento entre aqueles que estavam vendo, né? Então, poxa, era um milagre sobrenatural. Todos os milagres são, mas esse era como se fosse assim, gente, nunca aconteceu, né? Então, além de dar vista ao cego, né? É considerado como se fosse uma obra. Só quem pode dar a visão para alguém é Deus, né? A gente nasce e Deus determina. Esse tá com a visão ok, esse tá com a audição ok. Então, assim, é algo da criação humana. E só quem pode criar alguma coisa é Deus, né? Então, nós, na nossa humanidade, a gente não cria outros seres humanos, né? Então, ali a gente começa a enxergar o poder e a divindade de Jesus nos seus milagres, né? E aí, o que a gente começa a entender, né? Primeiro ponto, um cego de nascença que era considerado uma maldição,
em que apenas Deus podia fazer, mas assim, os próprios discípulos, antes de Jesus fazer o milagre, os discípulos vieram questionar, né? Então, muitas vezes, quando a gente está caminhando com pessoas, então a gente, vamos supor, é de Deus, está aqui caminhando certinho com o Senhor, né? E aí a pessoa nos conhece, sabe do nosso caráter, sabe da nossa vida, e ainda assim questionam, e ainda assim duvidam, né? Então eles poderiam simplesmente olhar para, sabendo quem é Jesus, e ver aquele cego e dizer assim, nada é impossível para Jesus, porque ele já fez vários milagres na frente deles, né? E aí os discípulos estavam mais preocupados com o quê? Com tipo assim, o motivo. Eles estavam preocupados com o motivo daquele homem ter nascido cego. É como se fosse assim, queria mais saber da vida alheia, sabe? Do que propriamente ter a soberania da cura, ou então procurar uma solução. Eles poderiam, ao invés de ter perguntado, Jesus, quem foi que pecou? Eles poderiam dizer assim, Senhor, tu pode curar esse homem? A tua capacidade chega a esse nível de curar esse homem que já nasceu cego? Sabe? Senhor, é possível fazer isso? Não, eles não estavam preocupados numa solução, eles estavam preocupados em querer saber quem foi que pecou. Ninguém sabe se era para não cometer o mesmo pecado, ou se era realmente só para saber da vida dos outros, né? Enfim, então que a gente possa olhar para o pecado das pessoas, ou as trevas que estão na vida das outras pessoas, mas a gente enxergar solução, a gente ser uma pessoa que vai levar palavras de solução, e não palavras de derrota, e não palavras de aprisionamento, não palavras que vão escravizar ainda mais essa pessoa, né? Então, entre você apontar o pecado, é melhor você apontar a solução. Então, o primeiro ensino que o Senhor nos mostra nessa palavra, tanto é que o Senhor nem deu muita trela aí para essas perguntas, né? Aí ele só veio dizer, ninguém pecou. Mas que fosse, isso tudo aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. E aí a gente pode começar a pensar, mas então Deus deixou esse homem nascer cego, porque lá na frente, sei lá, 30 anos depois, não tenho ideia desse homem aqui, mas não sei quantos anos depois, esse homem já adulto, fosse manifestada a glória de Deus? Não, gente. Assim, acontece que muitas vezes nós estamos vivendo e as obras do Senhor estão acontecendo na nossa vida e está, como se fosse assim, o sofrimento está acabando, né? Graças a Deus por isso, né? Mas as obras de Deus, ela deve ser feita porque vai acontecer, não, aliás, o sofrimento acontece não para que apareça algo que vá solucionar. Às vezes é as consequências da nossa vida, às vezes são as situações que a gente vive, né? Então Jesus, ele informa aqui que todo sofrimento, ele é alvo da ação de Deus. Ele é alvo do milagre do Senhor. Ele é alvo da misericórdia, principalmente a misericórdia. Então, quando o Senhor, ele determina curar esse homem, ele está olhando para esse homem, independente de quem pecou, o que aconteceu, porque o Senhor sabia verdadeiramente o motivo dele ter nascido cego, né? Mas ele não foi olhar para esse homem como motivo de ter nascido cego. Ele olhou para ele e disse assim, esse homem está em profundo sofrimento e eu preciso agir com misericórdia para a salvação dele, para a clareza, para se eu sou a luz do mundo, como pode um homem ficar em trevas na minha frente, aparecer na minha frente e continuar em trevas, né? Então, o Senhor, ele é muito claro nesse direcionar dele. E isso a gente pode levar para a nossa vida. Tudo, absolutamente tudo que na nossa vida for sofrimento, for dor. E se você estiver caminhando com Jesus, se você estiver dentro da vontade de Deus e ainda assim houver na sua vida sofrimento, dificuldade, não, assim, a gente precisa apresentar elas ao Senhor, mas tendo a certeza que a nossa vida ela é alvo da misericórdia de Deus. Então, tudo que vai acontecer na nossa vida, seja bom, seja ruim, sempre vai ter a mão misericordiosa do Senhor. Então, que a gente possa ter esse discernimento e essa certeza absoluta que tudo vai passar. As coisas boas passam e chegam situações difíceis, né? Infelizmente, não é uma profecia ruim que eu estou jogando, né, em ninguém, mas é fato. Mas as coisas ruins também passam, né? Também é alvo da misericórdia do Senhor, né? Então, que a gente possa caminhar sempre nessa certeza que o Senhor está conosco. E aí, gente, o que a gente vê também? Que as obras de Deus, elas devem ser feitas com bondade e com urgência. O que ele fala, né? O que o Senhor fala? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou.
enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, o que ele está dizendo? Eu não vou deixar para curar esse homem só quando ele aceitar Jesus, ou então só quando ele ficar realmente ser um discípulo meu. Não, ele fala exatamente a urgência, ó. A gente precisa fazer a obra logo, enquanto é dia. Por quê? Porque a noite vem. O que ele está querendo dizer? Enquanto a gente pode fazer. Porque haverá um tempo, depois que Jesus voltar, aqueles que forem para a glória irão. Os que não forem, nada poderão fazer, não vão adiantar mais. Eles crêem que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus e dizer assim, ai, Jesus salva, não vai ter mais oportunidade. Então, que a gente possa fazer hoje a obra do Senhor com urgência, com boa vontade, querendo fazer o bem para o outro, né? Outro ponto. Antes do milagre, ele relembra quem disse é a luz, né? Ele lembra no capítulo anterior que ele falou que ele era a luz do mundo, né? E aí antes dele falar, aliás, fazer o milagre, ele diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele relembra, olha, lembra que eu falei que eu sou a luz do mundo? Agora eu vou provar. Primeiro eu ensinei, agora eu provo através desse milagre que verdadeiramente eu sou a luz. Eu posso abrir os olhos da cegueira que o mundo vive, né? Claro que aqui era uma cegueira física, mas lá na frente a gente vai ver também a respeito da cegueira espiritual. Então é um milagre inédito, que ele não fez uma restauração. Não era um homem que ficou cego devido ao pecado, né? Lembra lá do paralítico, que ele estava 38 anos, né, com paralítico e tal, estava lá tentando no tanque de Betesda ver se conseguia a cura. E Jesus fala, né, que vá e não peques mais. Por quê? Porque é como se aquela enfermidade dele era fruto do pecado. Era consequência, na verdade, do pecado. Então, vai e não peques mais. Então, pode ser que um dia aquele homem não estava doente, não tinha aquela enfermidade, aí passou a ter, devido à vida de pecado, passou a ter essa enfermidade e Jesus foi lá e restaurou a saúde dele, né? Aqui não é uma restauração, aqui é um ato de criação, que é um ato de Deus. Somente um homem de Deus, somente a mão de Deus é capaz de curar a esse nível, né? Então, trazer realmente vida àquilo que estava morto. A visão dele era totalmente morta, nasceu morta, né? Então, ele foi e retomou. Então, Jesus sempre teve o cuidado com cada pessoa de forma única e singular e individual. Então, o milagre que ele fez na vida daquele paralítico foi de uma forma. O milagre que ele fez na vida desse homem cego de nascença foi outra forma. Então, ele teve uma vivência individual em particular. Então, conosco também do mesmo jeito. Nem sempre Jesus vai falar com você da mesma forma que fala comigo. Nem sempre Jesus vai agir na sua vida da mesma forma que age na minha. E tá tudo bem, porque o Senhor, ele olha pra gente com a nossa individualidade, com aquilo que a gente carrega, a partir da nossa história de vida. E aí ele vai agir de formas diferentes. Então, que a gente tenha certeza que Jesus, ele produziu inicialmente um desconforto. Que hora, Karina, que ele produz esse desconforto? Quando ele faz aí, ó, a laminha de cuspe, né? A gente sabe que naquela tradição, naquela época, o cuspe, ele tinha a saliva, na verdade, né? Ela tinha poderes medicinais, assim, eu não entendo muito bem, mas assim, a ideia é que a saliva, junto com outras coisas, poderia curar ferimentos, né? Então, mas era uma coisa nojenta, né? Se a gente pegar e dizer assim, hoje, vai aqui salivar aqui, cuspir e vou colocar aqui na tua mão. Ninguém quer, gente, porque é nojento. Então, ele passou ali por uma situação de desconforto. Outra situação de desconforto, a vida dele, de ser cego, de ser mendigo, de estar vivendo ali à margem da sociedade, né? E aí, o Senhor, de uma certa forma ali, naquele momento, ele produziu um desconforto. Ele já vivia no desconforto. E aí, tornou aquela situação mais confortável através da salivação. Através dele, vá lá, ó, se levante e vá se lavar lá no tanque de Siloé. Ele poderia ter pego ele no colo, ele era cego, ele poderia ter simplesmente feito a cura ali mesmo. Não, mas ele foi lá e fez com que o cego fosse sozinho, né? Então, ninguém sabe se esse lugar era perto, era longe, se era fácil acesso, mas ele teve que fazer essa caminhada sozinho para ir conseguir a cura. Também foi desconfortável. Mas aí ele produziu ali esse desconforto e depois o curou. Então, ele deu a ele uma liberdade gloriosa, que não mudou, que não mudou mais, não teve mais nenhum tipo de mudança na vida desse homem, a não ser para melhor.
né? E aí a gente vai ver a partir dos demais versículos. Outra coisa que a gente vê já até aqui, começa as interrogações, né? Quando o homem conseguiu a cura, o povo que estava ali na vizinhança, nossa, como assim? É ele? E aí os vizinhos, principalmente, né, começaram a querer saber quem curou, como que esse homem curou e aonde ele curou, né? Então, quem é esse homem que tem esse poder de curar? Quem é ele, né? Querendo saber como ele curou. Tanto é que o homem vai e relata, né? Ah, ele foi lá, cuspiu no chão, né? Com a saliva, melou, botou lá e depois me mandou ir no tanque de Siloé, ou no tanque de Siloé para se lavar, tal, pronto. Eles queriam saber detalhes de quem era essa pessoa. E aí vamos seguir aqui adiante, que aí a gente vai ver outras interrogações que vai ter no decorrer desses episódios, né? A gente vai ver inicialmente aqui os fariseus que começam a interrogar o cego, né? O que acontece? Gente, é tão incrível que esse versículo ele começa assim, ó, o 13. Levaram, pois, aos fariseus o que antes fora cego. Primeira coisa que a gente vê assim, gente, a pessoa tá lá, vivendo a vida dela. Aí uma pessoa passou por um milagre. Aí eles vão lá, pegam aquela pessoa que passou por um milagre e levam lá para os fariseus, né? E o que eles queriam com isso? O que eles estavam buscando, né? Então, assim, eles levaram para quê? Para querer testar a cura, saber se é verídico ou para questionar, né? Então, o primeiro ponto que a gente vê é isso aí. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Daí a gente já tira, né? Então, eles estavam vendo o milagre, viram que foi feito no sábado, e aí levaram o homem lá para também tentar invalidar aquilo que o Senhor fez, ou até mesmo tentar prejudicar Jesus, né? Então, assim, a todo momento as pessoas viam os milagres, viam os feitos do Senhor, mas não aceitavam de bom grado, mesmo sendo coisas boas. E muitas vezes na nossa vida acontecem coisas maravilhosas. E tem pessoas também que não aceitam, né? Então, infelizmente, é algo que a gente vê na nossa realidade. Muitos ali estavam procurando o quê? Desmoralizar Jesus, né? Desmoralizar Jesus. E quantos muitas vezes se levantam contra nós? Às vezes você está fazendo aqui a obra de Deus e aí se levantam pessoas querendo desmoralizar o que você faz. Ou falando mal do que você está fazendo, ou dizendo que você está querendo fazer para aparecer, ou para fazer alguma coisa, enfim. Dizem coisas absurdas, mas nenhum tem coragem de fazer aquilo que você está fazendo, né? Então, assim, que a gente possa ter um olhar mais cuidadoso com o outro, né? Com a obra do Senhor, que entender que muitas vezes a pessoa está fazendo a obra de Deus, não importa o que os outros vão achar, né? E que a gente possa não tá taxando as pessoas a partir do nosso achismo, e sim a partir daquilo que o Senhor determinou na vida de cada um. Porque eu não sei o que o Senhor determinou de projeto e de obra na sua vida, assim como você também não sabe na minha, a não ser que eu fale para poucos, né? Então, que a gente possa fazer verdadeiramente a vontade do Senhor e deixar que o outro faça a vontade do Senhor na vida dele também, né? É assim. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui, versículo 15. Então, os fariseus, por sua vez, lhes perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu, aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve uma disseção entre eles, ali houve uma discordância, né? Porque uns meio que acreditavam e outros já não acreditavam tanto, né? E aí, de novo, perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? Respondeu ele. Que é profeta? Respondeu ele, né? Não acreditaram os judeus que ele fora cego, e agora via, enquanto não lhe chamavam os seus pais. Então, o que eles foram atrás? Eles foram atrás dos pais dele para se certificar que verdadeiramente esse homem era cego. Também era uma forma de desmoralizar aquilo que Jesus tinha feito, descredibilizar o milagre do Senhor, né? Ah, será que ele era cego mesmo? Será que ele não estava só com problema de visão, né? Será que ele não estava pedindo esmola, mas ele, na verdade, ele estava mentindo, não era cego de jeito nenhum, né? Então, eles tentaram, de certa forma, descredibilizar aquilo que o testemunho. Só que eles fazem isso como? Eles começam perguntando ao homem, e você? O que você acha que Jesus é? Aí o homem diz assim, ó, ele é profeta, né?
para mim ele é um profeta, porque antes eu não via e agora eu estou vendo. Então, para mim ele era um profeta, né? E aí, vamos lá ao versículo 18. Não acreditavam os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamasse os seus pais. E os interrogaram: e é este o vosso filho, de que dizes que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Isso eles perguntando para os pais, né? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos, e quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade ele tem, falará de si mesmo. O que eles estavam aqui, ó? Os pais já estavam temendo, de repente, uma prisão, alguma coisa que os fariseus poderiam fazer com ele. Então, o que ele fez aqui? Ó, ele já é adulto, já tem idade suficiente para responder por si. Que ele é nosso filho, que ele nasceu cego, ele nasceu cego. O que foi feito para tirar a cegueira, não sabemos. Então, pergunte aí para ele, né? Então, pegaram e chutaram a bola ali para outros, né? Aliás, para o próprio filho. Não quiseram se responsabilizar por isso, né? Então, o que a gente vê? Fariseus presos no preconceito, né? Não acreditava que era cego, mesmo conversando com os familiares, mesmo sendo falado para eles, né? Mesmo dado o testemunho. E tentaram colocar o cego contra Jesus. Eles tentam, de uma certa forma, remediar e confundir a cabeça desse homem, né? Aí vamos lá, seguir adiante, versículo 22. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram seus pais: ele tem idade, interrogai-os. Né? Então, eles já tinham declarado que aqueles que reconhecessem Jesus como realmente o Cristo, né, como Filho de Deus, iriam ser expulsos. Então, eles já estavam ali, era com medo. Então, não, fale aí com meu filho que ele responde por ele. Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu amo essa palavra e para mim, assim, se fosse dar um título para esse devocional, o título seria esse: eu era cego e agora eu vejo. Com Jesus é assim. A gente era cego antes de Jesus na nossa vida. Antes de Jesus entrar na nossa vida, a nossa vida era um caos. Principalmente a cegueira espiritual. Quando Jesus entra na nossa vida, tudo se transforma, Karina, fica tudo melhor, as coisas começam a acontecer só bonança, não, mas a nossa vida espiritual, ela fica clara, né? Então, a gente começa a enxergar coisas que antes a gente não enxergava, principalmente no mundo espiritual. Então, com o Senhor, as coisas são diferentes. Com Jesus, é isso aqui, ó. Eu posso dizer que antes eu, Karina, era cega, né? E agora eu vejo. Com Jesus eu vejo, eu consigo ter clareza nas coisas que vão acontecendo na minha vida, nas decisões que eu vou tomar. Eu consigo ter clareza nos nãos que eu preciso dar e nos sims que eu preciso dar. Nos nãos que eu recebo, entendendo que muitas vezes esse não é a vontade de Deus. Então, assim, com Jesus, a nossa cegueira, ela cai por terra. Né? E a gente começa a ver de forma diferenciada. E é mais ou menos isso que esse homem fala aqui, né? Versículo 26. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vos disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos vossos discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. E aqui, gente, assim, é incrível. A gente fala o quê? Que ele teve um encontro com Jesus e era cego, né? E o mesmo Jesus que abriu os olhos dele vai começar a abrir, começou com a visão, e esse homem começa a ter clareza espiritual, né? E ele começou com a visão esse encontro que ele teve com Jesus começou a abrir a alma desse homem para um outro tempo, né? Então, e aqui o que a gente vê? Eles começam a humilhar o homem, né?
o cara chateado já, porque ele já tinha dito como é que tinha sido curado. Eles não estavam acreditando. Aí eles foram lá e perguntaram de novo. Ele falou assim, olha, não vou dizer mais não. Vocês estão querendo que eu repita porque vocês vão ser discípulo dele, né? Por acaso vocês vão ser discípulo dele? Aí eles, não, de forma nenhuma. Nós somos guardiões da lei de Moisés, né? Jamais, né? Tentando humilhar o homem. Tu que é o discípulo dele, nós não somos, né? E versículo 29, sabemos que Deus falou com Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes os homens, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Como é que vocês são de Deus, conhecem Deus, são os guardiões da lei, e não sabem de onde esse homem veio, se foi ele que curou a minha visão? Né? Então, assim, ele começa a questionar os fariseus. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Então, o que ele está dizendo aqui? O que o ex-cego, né, está dizendo? Olha, a gente sabe que Deus não atende a oração de pecador, mas ao que faz tudo correto, ele atende, né? Aquele que é de Deus, que faz a vontade de Deus, ele ouve. Então, se esse homem, Jesus, que até então ele não sabia quem era, né? Se esse homem é de Deus, faz a vontade de Deus, ele pediu cura para o cego e Deus concedeu, né? É isso que ele está pontuando. O 32. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram, né? Então, assim, eles ficaram angustiado, porque não conseguiram mudar a percepção desse homem sobre Jesus. Eles ficaram com raiva, indignados, porque não conseguiram mudar, transformar essa imagem que ele estava tendo de Jesus, e aí começaram a querer humilhar esse homem, né? Então, assim, quem é tu? Se nós somos conhecedores da lei, tu quer nos mostrar o que é certo, o que é errado, o que é de Deus e o que não é, né? Então, expulsaram ele da sinagoga, né? Então, assim, o primeiro ponto aqui que a gente vê já, ó, foi sai daqui. Começou a bater de frente, né, com os fariseus, então sai daqui, né? Versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhes perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Né? Eu creio, e imediatamente ele o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Algum dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também somos nós cegos? E respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Vamos entender aqui essa parte, né? O que a gente pode entender? O homem que era cego, ele teve um encontro com Jesus. E o mesmo Jesus que abriu esses olhos cego, começou a essa abertura da alma dele. Ele começou a abrir os olhos espirituais desse homem, né? E aí ele recebe não só a cura, esse homem recebe a cura dos seus olhos e esse homem recebe a salvação da sua alma, né? Então os fariseus, eles os expulsaram e Jesus, ele vai para o encontro desse homem, né? Então ele ficou sabendo e foi ao encontro desse homem. Não foi nem o homem que procurou Jesus, foi Jesus que procurou ele, né? E aí, para que Jesus foi procurar ele? Foi buscá-lo, né? Para ele verdadeiramente saber quem era Jesus. Enquanto os fariseus estavam mergulhados ali na incredulidade, esse homem, ele estava mergulhando, mas ele estava mergulhando na profundeza da fé. Então, a cada situação, a cada interrogação que eles faziam com ele estava assim fortalecendo a fé que ele estava nesse homem que até então ele só conhecia como Jesus, ou começou a enxergar de uma forma diferente. Então, do início do capítulo até agora o final, o que a gente enxerga? A gente enxerga o avanço da fé desse homem, que iniciou falando, quando os vizinhos perguntaram, quem fez isso? Um homem chamado Jesus. Então, primeiramente, ele vê o quê? Ele vê Jesus como um homem simples, um homem qualquer, que talvez seja bom para Deus e promoveu uma cura. Posteriormente, ele é interrogado e aí ele fala, ele é um profeta. E aí depois ele vê Jesus como um operador de milagres, né? E mais na frente ele vê como um homem de Deus.
E novamente, quando ele tem um encontro com Jesus, ele creu nele como filho do homem, como filho de Deus. E finalmente o adorou como Senhor. Então, olha, isso fala de um crescimento de fé. Então, o que a gente aprende nesse capítulo? Que esse homem, ele foi curado fisicamente, mas ele foi curado na alma dele. E ele teve um encontro com Jesus, que nesse encontro fez com que ele se aprofundasse. Os encontros, a cada encontro que ele tem, ele foi aprofundando a sua fé. A sua fé foi crescendo, ele foi ganhando intimidade com o Senhor. E a partir da intimidade que ele foi tendo com Jesus, ele conseguiu enxergar, ter clareza e ter luz na sua visão espiritual e enxergar verdadeiramente que aquele era o Filho de Deus. Né? Então que a gente possa, como é importante a gente ter intimidade com Jesus para que a gente possa crescer a nossa fé, para que a gente possa enfrentar os obstáculos com mais certeza de quem é o nosso Pai, de quem é o nosso Salvador, né? E quem é aquele que verdadeiramente é por nós na nossa vida, né? Então que a gente possa ter essa certeza. E por fim a gente vê que Jesus, ele expõe, bem no finalzinho dos 2 capítulos finais, né? 3 capítulos, Jesus, ele expõe a cegueira espiritual dos fariseus, né? Jesus, ele veio para abrir as janelas do entendimento de uns e veio para fechar as portas, né? De compreensão de outros, né? Então, ele veio de uma certa forma para que aqueles que se julgam muito entendidos da palavra de Deus, né? Aqueles que se julgavam iluminados, na verdade, eles precisavam cair, se diminuir, para que verdadeiramente conhecessem a verdade, que a verdade era Jesus, né? Então, o pecado deles, maior, que é o que ele pontua aqui nesse último versículo, né? Jesus respondeu: se fossem cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizes, nós vemos, né, subsiste os vossos pecados. Então, eles veem o quê? Eles veem só a religiosidade, né? Mas o pecado deles era o quê? É se achar, se julgarem como sendo maiores do que os demais, né? Achar que por eles serem conhecedores da lei, eles tinham mais conhecimento, eles eram mais de Deus do que outras pessoas, né? Amém? E é isso, gente. Finalizamos aqui mais um capítulo abençoado, né? Cheio de história, cheio de aprendizados e principalmente cheio do mover de Deus, né? Que a gente possa ser como esse homem que mergulha na intimidade com o Senhor para crescer, principalmente a fé, né? Então que a nossa fé seja enraizada e que a gente possa ter certeza e convicção de que antes de conhecer Jesus, a gente era cego, mas que a partir do momento que nós tivemos um encontro com Jesus, nós passamos a enxergar com clareza a nossa vida e a vida ao nosso redor. Amém? Que Deus abençoe e até amanhã com mais um devocional.